Bom, pessoal, então vamos dar sequência ao nosso processo de amelogênese que nós estávamos vendo então na aula passada, a fase morfogenética e a fase de diferenciação. E agora a gente parte então para a terceira fase, que é a fase secretora. E nessa fase secretora é que a gente realmente vai começar a produzir o esmalte, secretando as porções orgânicas do esmalte e tendo então um processo inicial de mineralização. Bom, pessoal, então o ameloblasto agora já diferenciado, ele antes dele secretar a porção orgânica do esmalte para a região então externa, a célula, no local em que vai ficar esse futuro esmalte, antes de ele fazer isso, evidentemente que ele tem que produzir, né, esses componentes da matriz orgânica do esmalte antes de secretar. Então, primeiro ele vai ter que fazer a produção e depois ele vai secretar. Para que ele produza e para que ele secrete, ele vai ter que ter todo o aparato, todas as organelas ali bem desenvolvidas para fazer essa função. E dentro desse contexto, eu trago novamente essa imagem, né, para vocês, que mostra a evolução morfológica lá desde o início, quando nós começamos a trabalhar, toda a evolução morfológica que essa célula vai passando até se tornar então um ameloblasto bem diferenciado e pronto para secretar. Nessa fase secretora, a gente vai trabalhar com essa imagem 3 aqui e posteriormente com essa imagem 4. Se a gente pegar essas duas imagens e ampliar ela um pouquinho aqui para a gente conseguir enxergar melhor as estruturas que a gente vai trabalhar, tem alguns pontos que eu queria salientar para vocês e lembrar para vocês. Né? Aqui no citoplasma da célula, nessa região aqui, essas estruturas em amarelo que a gente está visualizando, mostra para a gente o retículo endoplasmático rugoso e o complexo de Golgi bem desenvolvido e ocupando então uma região bastante importante da célula, aonde o produto dessas organelas, então, que vai ser a matriz orgânica do esmalte, vão ser secretados aqui na porção distal dos ameloblastos. Então, é nessa região aqui da membrana que vai ser secretado para essa região aqui, né, a porção orgânica do esmalte. Lembrando, pessoal, que aqui embaixo a gente tem a dentina do manto que foi então secretada lá pelos odontoblastos. E eu queria aproveitar então essa imagem aqui para mostrar para vocês um dos pontos que nós conversávamos por último na aula passada, que foi a respeito dos complexos juncionais, onde a gente conversou a respeito das junções comunicantes, dos desmossomos e das junções oclusivas, que em conjunto formavam então esses complexos juncionais. E se vocês observarem os ameloblastos aqui, ó, na região distal, esses complexos juncionais, eles estão sendo mostrados para vocês na forma dessas linhazinhas pretas aqui, tanto de ambos os lados, né? Tanto na região distal, quanto na região, então, proximal da célula, né? Fazendo essas conexões, então, de célula a célula. E esses complexos juncionais, tanto na região proximal quanto na região distal, eles vão ser extremamente importantes, por quê? Porque eles vão manter as células unidas umas às outras, onde a gente tem um dos principais representantes dos desmossomos fazendo, né, garantindo essa união entre as células. E se vocês bem lembram, as junções de oclusão, elas ocluíam em parte, né, o espaço entre as células, impedindo de forma seletiva que moléculas ou substâncias passem entre as células. Então, isso faz com que, na região em que vai ser secretado a porção orgânica do esmalte, aonde vai estar, então, posteriormente, o esmalte maduro, que entre nessa região somente o que o ameloblasto permitir que entre ou via a secreção da sua face distal, ou via o que de forma seletiva ele deixar passar pelo espaço, então, entre as células, via as junções oclusivas que a gente tem ali. Isso faz então a gente refletir de que realmente o esmalte ele é produzido e a produção dele é estritamente controlada pelos ameloblastos, né? Porque só passa para essa região aqui, aonde vai estar o futuro esmalte, o que o ameloblasto permitir. Então agora a gente consegue contextualizar e entender o porquê que a gente tinha que falar, né? E o porquê que a gente tinha que trabalhar na aula passada a respeito então desses complexos juncionais, pelo que eles vão fazer
então, no momento da construção do esmalte, isolando aquela área de forma seletiva, deixando somente ali na região do futuro esmalte o que realmente o ameloblasto entende que precisa estar. Bom, pessoal, e vamos entender então um pouquinho de como que esses ameloblastos vão estar produzindo a porção orgânica do esmalte. E para a gente fazer isso, a gente vai ter que olhar então de uma forma um pouquinho mais profunda no citoplasma e núcleo celular. E aí eu vou antecipar uma informação para vocês que a gente vai trabalhar no decorrer agora da nossa aula, que é a matriz orgânica do esmalte, ela é composta em grande parte por proteínas. Então, o grande componente da matriz orgânica do esmalte são as proteínas. Mas como que essas proteínas elas são formadas? E aí, só para lembrar vocês, eu vou trazer essa imagem na sequência. E essa imagem, então, ela nos mostra a região do citoplasma celular que está aqui, né, a membrana plasmática dessa célula, né, dos ameloblastos, aqui a região do núcleo, então, dessa célula. Aqui vocês estão vendo um retículo endoplasmático rugoso bem desenvolvido e aqui um complexo de Golgi também bem desenvolvido. Então, se a nossa matriz orgânica do esmalte ela é constituída, né, por grandes quantidades de proteína, para a gente fazer essa proteína, a gente precisa pegar a informação de como fazê-la lá no núcleo. Então, essa informação, ela vai estar no núcleo celular e ela vai ser copiada na forma de um RNA mensageiro que sai do núcleo e encontra o citoplasma. E no citoplasma, o RNA mensageiro se depara com os ribossomos que iniciam o processo de síntese celular. Quando eles identificam, né, a presença, então, de uma sequência nesse RNA mensageiro, sinal que a gente diz, ele é encaminhado imediatamente, então, para o retículo endoplasmático, o conjunto do ribossomo com o RNA mensageiro. E aí ele vai então se agregar, né, à membrana do retículo endoplasmático rugoso, esse ribossomo, e vai terminar a síntese da proteína ali. Essa proteína, então, sintetizada, ela cai para dentro das cisternas do retículo endoplasmático rugoso. E após alguns processamentos ou não que ela precisa realizar nessa organela, ela é exportada, né, por meio de vesículas, que está sendo denotada aqui para vocês. Então, a gente vai ter a proteína aqui dentro, ou as proteínas aqui dentro, envoltas por membrana, e essa membrana, então, se fusiona com o complexo de Golgi. No complexo de Golgi, então, essa proteína ela vai sofrer as modificações pós-traducionais que ela precisa sofrer e vai, então, quando estiver pronta, ser exportada para fora da célula também por meio de vesículas. Então, aqui a gente tem uma membrana com o que seria, né, as proteínas aqui dentro e ela vai ser exportada, então, para fora dessa célula. Como eu falei para vocês, no domínio lá distal, né, dos ameloblastos é onde ela vai secretar essa porção orgânica. Então a proteína ela vai ser eliminada aqui para essa região, o local então da formação do futuro esmalte. Tudo isso que eu falei aqui agora, pessoal, a gente já tinha falado, estudado de forma mais aprofundada, de forma mais específica no semestre passado. Só para vocês começarem a entender a matéria como um todo, né? Tudo que a gente viu no semestre passado e conectando com o que vocês estão enxergando aqui agora. Então, só aqui para relembrar para vocês o que eu tinha falado, né? A exportação daquelas vesículas que vocês enxergaram lá do complexo de Golgi, ela vai se dar, então, nesse polo aqui, que é o polo distal. E o conteúdo daquelas vesículas, né, as proteínas, vão ser secretadas para essa região aqui, né, onde vai estar sendo formado, então, o futuro esmalte. Então, pessoal, como eu havia antecipado para vocês, a porção orgânica do esmalte, ela é rica em proteínas, né? As proteínas são os principais constituintes da porção orgânica do esmalte. Isso não quer dizer que a porção orgânica do esmalte ela não tenha outros constituintes, ela tem lipídios, ela tem carboidratos, mas a grande parte da estrutura dela é, então, formada por proteínas e enzimas. Neste contexto, então, as principais proteínas que a gente encontra no esmalte são as amelogeninas. Elas correspondem aí, então, a 90% das proteínas da porção orgânica do esmalte. E essas amelogeninas, elas só param de ser secretadas pelos ameloblastos quando o esmalte atingiu a sua espessura final, né? Quando ele está no seu tamanho
ideal, então, é que cessa a expressão dessa proteína, a melogenina. Bom, e dentro desses 10%, então, faltantes, né, da porção orgânica do esmalte, a gente tem eles sendo ocupados pelas proteínas não amelogeninas, que na realidade é um grupo de proteínas, onde os membros mais bem estudados dessas não amelogeninas são as ameloblastinas e a enamelina. Então essas duas imagens aqui, elas são bem ilustrativas do que a gente está conversando até esse momento. A primeira delas, essa daqui, ela mostra o interior do ameloblasto, mostrando então o complexo de Golgi aqui para nós e a proximidade dele aqui com o retículo endoplasmático rugoso, essas duas organelas trabalhando de forma efetiva para produção e secreção dos componentes orgânicos do esmalte. E essa segunda imagem que a gente está enxergando aqui, ela é muito bacana, porque ela está mostrando nessa região aqui, ó, o ameloblasto. Aqui, essas esferas grandes que vocês enxergam aqui são as vesículas, né, provenientes lá do complexo de Golgi. E no interior a gente está enxergando pontos pretos. Alguns pontos pretos são maiores e outros pontos pretos eles são menores. Isso é uma marcação que eles fizeram, que a gente chama de imunocitoquímica, aonde eles marcaram duas proteínas. Eles marcaram a melogenina e a meloblastina. Os pontos pretos finos aqui para nós são a marcação da ameloblastina. E já o ponto grande aqui para a gente, ó, esses pontos maiores aqui, eles são a marcação, então, da amelogenina. E o que é interessante a gente ver aqui, a gente tem a presença de ambas essas proteínas, tanto a ameloblastina quanto a amelogenina, presentes nessas vesículas. E a gente tem uma quantidade grande delas ali, e que vão ser, então, exportadas, né, para a porção externa do ameloblasto na região, então, da extremidade distal dele, né, indo para essa região onde vai se dar, então, a formação do esmalte. E essas vesículas, pessoal, elas não vão ficar aqui por muito tempo. Assim que elas estão prontas para serem secretadas, elas são imediatamente secretadas pelo ameloblasto, então na sua extremidade distal. E o seu conteúdo, então, vai cair nessa região, como eu tinha falado anteriormente. Nesse espaço, já inicia imediatamente o processo de mineralização. E para que a gente entenda um pouquinho melhor esse processo de mineralização que vai transcorrer aí no esmalte, a gente precisa compreender um pouquinho melhor a estrutura do esmalte, tendo como foco a sua porção mineralizada. Bom, e aí vocês recordam de quando a gente estava conversando a respeito das características do esmalte? A gente falou que a porção inorgânica do esmalte ele corresponde a 97% e que a porção orgânica ela corresponderia aí a 1%. Só que isso é quando a gente considera já um esmalte maduro, esmalte pronto. Porém, nesse momento da fase secretora, a gente ainda está formando esse esmalte. Então, dentro desse contexto, nessa fase, essas porcentagens do esmalte maduro, elas ainda têm uma quantidade maior do que 1% de material orgânico. Vamos ver essa porcentagem. Então, nessa imagem, a gente tem aqui do ladinho esquerdo a porcentagem de cada conteúdo presente no esmalte maduro. E para vocês compararem, nessa fase secretora, que é a fase em que nós estamos, a gente tem 66% de material orgânico, uma taxa bem alta, e 29% só de conteúdo inorgânico. Então, esse esmalte, ele vai ter que ainda passar por um processo de maturação, né, um processo em que ele vai incorporando cada vez mais conteúdo inorgânico na sua estrutura e vai então mudando essas porcentagens que a gente tem aqui, né, de um conteúdo em detrimento ao outro. E aí eu vou voltar para essa imagem então, para salientar para vocês algo que a gente também tinha conversado nas características do esmalte, que era a porção inorgânica do esmalte, ela é constituída por fosfato de cálcio. Mas como que esse fosfato de cálcio, então, ele vai se organizar para a formação desse esmalte? Esse fosfato de cálcio, então, pessoal, ele vai se empilhar
para formar as estruturas que a gente chama de cristais. E está sendo mostrado aqui então uma imagem de microscopia eletrônica, aonde está sendo apontado para vocês aqui, ó, o que seriam esses cristais, né? Então esses cristais, eles nada mais são do que fosfato de cálcio empilhado e que formam então essas estruturas. E conforme o esmalte ele vai maturando, conforme esses cristais eles vão se tornando cada vez mais maduros, mais espesso vão se tornando esses cristais. Então, se vocês compararem os cristais que estão deste lado aqui, ó, sendo apontado para vocês, compararem com os cristais que estão aqui ao lado, que fariam parte então aqui de um esmalte já mais maduro, que já está há mais tempo mineralizando, já está mais adiantado no seu processo de desenvolvimento, olha como a espessura desse esmalte aqui ele é maior do que desse esmalte aqui. Essa imagem desses cristais às vezes podem nos passar uma ideia errônea de que esses cristais eles não são longos, que eles seriam curtos, mas na verdade isso é um artefato em função dos cortes que são realizados para preparar esse material para a microscopia eletrônica. Então, como esses cristais eles estão em diferentes dimensões, eles aparecem como estruturas pequenas, mas se a gente for aqui para o lado, a gente começa a ver que realmente eles são estruturas bastante longas. Então, existem pesquisadores, inclusive, que colocam que esses cristais eles teriam um comprimento da espessura do esmalte. Então, quando a gente olha essa microscopia aqui, a gente tem uma ideia de que eles são curtos, e na verdade eles não são, eles são extremamente longos, perfazendo então possivelmente toda a espessura, né? O comprimento dele seria equivalente a toda a espessura do esmalte, partindo lá da região limítrofe com a dentina, indo até a superfície desse esmalte. Bom, então agora nós sabemos que os cristais são formados por esses aglomerados de fosfato de cálcio. Mas como que se organizam esses cristais, então, para formar o esmalte que a gente enxerga? E será que eles se organizam? E esses cristais, pessoal, eles efetivamente se organizam. E eles se organizam da maneira com que vocês estão visualizando aqui, que eu vou orientar vocês para onde que vocês têm que olhar. Então, de novo, isso aqui é uma imagem de microscopia eletrônica, aonde vocês estão enxergando a estrutura aqui demarcada como prisma para vocês, né? Que é toda essa estrutura aqui que vocês estão visualizando. E aqui está sendo mostrado para vocês uma estrutura que se chama de esmalte interprismático. Mas nesse primeiro momento, eu queria que vocês olhassem aqui para o lado direito, né? Onde ele está mostrando também aqui o esmalte interprismático. Então é como se ele tivesse dado um zoom aqui nessa região, né? E vocês estão enxergando esses filamentos aqui, né? Parecem um monte, então, de filamentos que estão compondo o que ele está determinando aqui como esmalte interprismático. Se vocês forem aqui para o prisma, de novo, vocês estão enxergando um monte de filamentos. E esses filamentos são os cristais que a gente estava visualizando anteriormente. Os cristais que estão aqui, pessoal, e que estão aqui, eles parecem ser diferentes, né? Quando a gente olha, vamos lá para o maior agora. Quando a gente olha essa região aqui que está sendo denominada para vocês como prisma e essa região interprismática aqui, ó, parece que é formado por estruturas diferentes, mas na realidade os cristais que formam tanto esse esmalte interprismático quanto esse prisma que está aqui e que também está aqui representado para vocês, né? Que tem outro prisma, lá atrás tem um outro prisma, enfim. Mas os cristais que estão no prisma e no esmalte interprismático, a constituição deles é igual. O que vai mudar é o direcionamento desses cristais. Então, se a gente vai de novo agora aqui para o lado direito, os cristais eles estão com essa orientação aqui, ó. Enquanto que no prisma a gente tem essa orientação aqui, né, desses cristais. Então, os cristais eles vão se organizar formando prisma e esmalte interprismático, aonde tanto prisma quanto esmalte interprismático, que eu já vou explicar para vocês o que é, a gente já vai ver como é que ele se forma. Ambos são formados por cristais, mas o que muda de um para o outro é a forma da disposição desses cristais. E essa disposição, então, dos cristais, ela é
bastante determinada pelos ameloblastos. E a gente já vai entender isso agora em seguida. Mas eu queria aprofundar um pouquinho mais o conhecimento de vocês em relação ao prisma e o esmalte interprismático, já que a gente vai seguir falando a respeito disso nesse momento. Então, essa imagem, ela propicia que a gente enxergue que o prisma, ele tem uma forma cilíndrica, né? Como vocês podem visualizar aqui. E ele é constituído, então, por cristais que têm os seus eixos longitudinais, na sua grande maioria, na direção do eixo longitudinal do próprio prisma. Então, geralmente, os cristais, eles tendem a ter, né, o seu eixo longitudinal nessa direção aqui, né, no eixo longitudinal também do prisma, compartilhando dessa mesma, né, morfologia que o prisma. Já então o esmalte interprismático, como a gente consegue observar aqui, ó, ele vai circundar os prismas. E aí a gente vê uma relação com o nome dele, né? Esmalte interprismático. E como eu tinha salientado para vocês, a disposição dos cristais é diferente da que é do prisma. Aqui a gente tem os cristais posicionados aqui, dessa maneira aqui, nessa direção que eu estou mostrando para vocês, e aqui a gente tem os cristais dispostos dessa maneira aqui. De novo, esses cristais, eles são iguais. O que está diferindo do prisma e do esmalte interprismático é justamente a direção dos cristais. Então, até agora vocês olharam essa imagem em que a gente ficou focado num corte longitudinal, mas e se a gente visse um corte transversal de um esmalte em formação, o que a gente enxergaria? A gente enxergaria, pessoal, uma estrutura muito semelhante ao que vocês estão enxergando nessa imagem à esquerda, aonde em P aqui vocês têm denotado os prismas e em EI aqui vocês têm denotado o esmalte interprismático ao redor aqui desse prisma, circundando esse prisma. E vocês podem ver que a gente parece que tem um halo aqui ao redor desse prisma aqui, e que esse halo, ele não se fecha completamente. A gente tem essa região aqui onde parece que nós não temos nenhuma estrutura em halo aqui na volta. E realmente a gente não tem. Se a gente olhar essa imagem aqui e que tem uma marcação imunocitoquímica, a gente observa o que seria um espaço aqui do prisma, né? E aqui nessa região, o que seria então o esmalte interprismático. E aqui vocês teriam então a presença de outro prisma, aqui vocês teriam a presença de outro prisma e assim sucessivamente. E aquele halo que a gente enxerga então aqui na microscopia, ó, esse halo que vocês visualizam aqui, é o halo que vocês estão enxergando aqui, ó. E na realidade, essa estrutura que vocês estão vendo aqui é o que a gente chama de bainha do prisma. E a bainha do prisma nada mais é do que material orgânico ali e que acaba então criando um espaço entre o prisma e o esmalte interprismático, evidentemente que nos locais em que a gente tem a bainha presente, né? Nessa região aqui a gente não tem. E essa bainha do prisma, ela é bastante proeminente em esmaltes em formação de mamíferos. Então, não é todas as espécies que a gente vai estar conseguindo visualizar esse tipo de estrutura. Aproveitando ainda esse corte transversal, eu queria mostrar para vocês especificamente essa regiãozinha aqui em que a gente não tem a bainha do prisma presente. Vamos aproveitar outra imagem para visualizar ela, então. Então, quando a gente estava definindo os conceitos, né, de prisma, de esmalte interprismático, a gente falou em diversos momentos da orientação dos cristais e que seria diferente para o prisma e para o esmalte interprismático, que na verdade eles são constituídos pela mesma estrutura, por cristais, no entanto a disposição que esses cristais tomam em um e em outro é diferente e isso faz com que a gente visualize estruturas diferentes. Mas essa orientação, ela só é significativa em 3/4 da circunferência do prisma e no outro 1/4 os cristais do prisma começam a irradiar para dentro do esmalte interprismático. É justamente então na região onde a gente não tem a bainha do prisma, e é nesse local aqui que vai acontecer então dos cristais do prisma se irradiarem para dentro do esmalte interprismático. E essa imagem aqui à direita ela é muito legal porque ela mostra exatamente isso. Aqui vocês têm um prisma,
aqui vocês têm um outro prisma, aqui vocês têm um outro prisma, e aqui então um outro prisma. E aqui vocês têm o esmalte interprismático, né, mostrando então a questão da alteração de direção do esmalte interprismático em relação ao prisma. Mas nessa regiãozinha aqui, que é a região em que a gente não tem a bainha do prisma presente, começa a acontecer então dos cristais do prisma, como vocês estão vendo esse cristal aqui, ó, se irradiar para dentro do esmalte interprismático. Então é isso que se costuma dizer, né, que essa diferença significativa da orientação, ela não transcorre em todo, absolutamente todo o prisma, e sim em 3/4 dele, mais ou menos, né. E no restante, então, começa a ver essa irradiação de alguns cristais do prisma, então, começarem a invadir o esmalte interprismático. Então, pessoal, agora concluindo a parte inorgânica, né, do esmalte, se a gente fosse ver de uma forma geral e ampla, as unidades morfofuncionais fundamentais do esmalte são os prismas, que em alguns momentos pode também ser designado como bastões, vocês podem encontrar isso na literatura, e o esmalte, então, interprismático. E a partir de agora, a gente vai, então, tentar entender como que os prismas e esse esmalte interprismático ele vai se formar em relação, né, aos ameloblastos. Então, a morfologia da célula nessa fase inicial secretora é exatamente o que a gente vinha trabalhando, que é essa aqui em 3, né, na imagem 3 aqui para vocês. Aonde então ela tem a secreção da porção orgânica do esmalte, né, pela extremidade distal então da célula. E assim que ocorre a deposição, como a gente falava, vai acontecer o processo de mineralização. Então a próxima imagem, ela nos mostra um pouquinho dessa relação de proximidade da dentina, né, com a matriz orgânica que está recém sendo depositada por esse ameloblasto. Vamos ver ela. Olha só, nessa imagem, a gente enxerga aqui o ameloblasto, tudo isso aqui é ameloblasto. Né, aqui uma projeçãozinha dele, né, aqueles prolongamentos curtos que ele tem, ó, tudo isso aqui é ameloblasto. E nessa região aqui, a gente tem então a presença da dentina do manto. E em contato direto com essa dentina do manto, então, começa a ser secretado, aqui que está apontado para vocês, ó, a matriz orgânica do esmalte, em contato direto aqui com a dentina do manto. Então agora na próxima imagem a gente vai ver não só a matriz orgânica do esmalte, mas os pequenos cristais que vão se formando e qual é a relação deles com a dentina que está subjacente a ele, né? Então nessa imagem a gente tem aqui abaixo o esmalte e a gente tem aqui a dentina. E nessa imagem a gente consegue então enxergar nessas flechinhas, onde estão essas flechas aqui, ó, a formação dos cristais no esmalte e como eles estão em íntimo contato aqui, né, com os conteúdos da dentina. Aqui também a presença desses cristais do esmalte, ó, e como eles se intercambiam com essa dentina. Essa próxima imagem, ela nos mostra a presença aqui então do ameloblasto, pessoal, né? E aqui a gente tem a porção, então, que seria a extremidade distal do ameloblasto, e aqui, então, o esmalte já com a sua porção orgânica secretado e já iniciado o processo de mineralização, onde a gente deflagra, cria aqui a presença dos cristais, né? E aqui, então, a gente tem a região da dentina. De novo, olha como a dentina e o esmalte, eles estão em íntimo contato, realmente, né, a deposição da matriz orgânica e depois a mineralização do esmalte sob essa dentina. E uma outra coisa que fica evidente nessa imagem é que os cristais, eles se encontram perpendiculares à superfície da dentina. Então, grande parte deles, nessa secreção inicial desse esmalte, né, na formação inicial desse esmalte, os cristais que formam o esmalte, eles vão ter tendência, então, a ter uma orientação perpendicular em relação à superfície dessa dentina. Bom, mas aí vocês talvez estejam fazendo reflexão, tá, Fernanda? Mas tu vinha falando o tempo inteiro do prisma, do esmalte interprismático, onde que eu enxergo essa estrutura? Na realidade, nesse esmalte inicial que é secretado, que está próximo à dentina, a gente ainda não tem a formação dos prismas.
né? Então, esse esmalte que vocês visualizam aqui, ó, é o que a gente chama de um esmalte aprismático, sem a presença de prismas nesse momento. E por que que a gente não tem a presença desses prismas? Porque para a criação desse tipo de estrutura, a gente tem que ter uma mudança morfológica da célula, uma mudança que ainda não aconteceu e que a gente vai ver na sequência. Então, a partir do momento em que a gente tem a deposição desse esmalte inicial que vocês visualizam aqui, e que no humano tem mais ou menos aí de 30 a 40 micrômetros de espessura, esse ameloblasto que está aqui, ele vai começar a se deslocar. E ele se desloca, então, no direcionamento oposto ao da dentina que está lá em cima. Então, ele começa a ter essa direção que vocês estão vendo ali no meu mouse. Se afastando, então, dessa dentina que está aqui nessa região mais superior. Com esse afastamento, o ameloblasto, evidentemente, que cria mais espaço para deposição, então, de maior quantidade de esmalte nessa região, né, que é necessário. Esse afastamento, na realidade, a gente também já trabalhou lá na odontogênese, né, até fiz analogia com vocês ao caminhar de uma lesma, que ela vai deixando, então, aquela gosminha atrás dela, né, que seria, então, a reflexão do esmalte que está sendo secretado. Então, o ameloblasto, ele vai assumindo esse direcionamento aqui, se afastando da dentina, criando então um espaço para deposição de mais esmalte. Mas ao fazer isso, também acarreta no ameloblasto, nessa extremidade distal, a formação do processo de Thomis, que a gente chama, e que é então extremamente importante para a formação da estrutura do prisma e do esmalte interprismático. E para que vocês entendam então o que é esse processo de Thomis, eu trago novamente essa imagem onde até então a gente tinha trabalhado com a célula 3 aqui, e agora então a gente parte para a célula 4. Quando há esse afastamento que nós estávamos falando anteriormente, forma-se esse processo aqui, ó, que a gente chama então de processo de Thomis, que nada mais é do que um prolongamento cônico dessa célula. Vocês podem ver que ele faz parte da célula, mas ele forma essa estrutura cônica que vocês estão enxergando aqui. Bom, pessoal, e essa parte da formação do processo de Thomis, dependendo da literatura que a gente lê, seja ele ou no Catiburium ou no livro do Tenkate, ambos são literaturas excepcionais, mas dependendo em quem tu lê, às vezes causa um pouco de confusão, especialmente nessa parte de fase de secreção, fase secretora, e a formação então dos processos de Thomis. Dessa forma, eu vou optar em utilizar o Tenkate ao invés do Catiburium, porque eu visualizo que muitas vezes é mais fácil para o aluno entender por ele. Só para mostrar para vocês e orientar vocês em relação à figura, a gente tem aqui a presença dos ameloblastos. Então, estão aqui os ameloblastos. Vocês têm 4 ameloblastos sendo representados para vocês. Aqui vocês têm os núcleos deles, né? De um deles, aqui vocês têm o núcleo de outro, e assim sucessivamente, e aqui vocês têm então as organelas, em grande parte retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, justamente para fazer a produção e posterior secreção do material orgânico. Bom, nessa parte aqui, pessoal, vocês têm representado o que seria o complexo juncional dessas células, representado como essa linha aqui para vocês. E o Tenkate, então, divide o processo de Thomis em 2 regiões. Uma região que seria a região proximal, que vocês estão enxergando aqui, e outra que seria então a região distal. Bom, a porção proximal do processo de Thomis, então ele é delimitado pelos complexos juncionais até a superfície do esmalte que está sendo secretado. E a partir dessa porção proximal, então, é que vai se dar a formação da porção distal do processo de Thomis, que se forma então a partir do momento em que o ameloblasto ele tem um afastamento na direção oposta à dentina. E aí se forma então o processo distal. Se a gente vai olhar toda a membrana do ameloblasto nessa região do processo de Thomis, é toda essa superfície aqui que nós estamos visualizando. Tudo isso aqui é superfície de membrana que estaria apta a secretar para o meio extracelular aqui a matriz orgânica do esmalte. No entanto, uma característica bem saliente desse momento é que nem toda a superfície da célula vai estar secretando a porção orgânica do esmalte. Essa secreção do conteúdo orgânico do esmalte pela membrana vai se dar em locais específicos, que é nessa região proximal que vocês estão visualizando aqui,
e nessa face aqui, ó, da porção distal do processo de Thomes. São nessas duas regiões que um conteúdo orgânico do esmalte vai estar sendo secretado para o meio aqui extracelular. E somente por essas duas regiões. Isso então faz com que a gente tenha a presença do esmalte interprismático nessa região e a presença dos prismas nessa região, em função dessa morfologia que se assume então no processo de Thomes. Então essa secreção da matriz orgânica por essas duas regiões específicas leva a orientação dos cristais formadores do prisma e do esmalte interprismático em direções diferentes. E acarreta então naquela visualização que a gente via anteriormente na microscopia eletrônica de cada estrutura, do prisma e do esmalte interprismático, no direcionamento então desses cristais. Bom, e agora se a gente olhar nessa região aqui do esmalte, pessoal, a gente vai enxergar o quê? Uma região aqui que não tem prisma, que é aquela região aprismática que nós conversávamos anteriormente, né? Antes da formação da porção distal do processo de Thomes, enfim, que a gente não tinha a presença dos prismas. E é essa região aqui, então, que a gente começa a ter o esmalte com a presença dos prismas, que estão em formação aqui para nós. Então, se a gente olhar nessa região aqui, ó, especificamente agora, a gente vai ver que essa região não tem ainda o esmalte prismático. Ela só tem o esmalte interprismático. O prisma ainda não foi formado nessa região aqui. Então, isso significa que o esmalte interprismático, ele é sintetizado numa etapa anterior ao do prisma. E a gente vê que isso só é possível porque o esmalte interprismático está sendo secretado, a porção orgânica dele, né, está sendo secretada por essa região proximal, ao contrário do prisma que está sendo feito lá pelaquela porção distal. Então, quando a gente visualiza um corte nessa região aqui, ó, um corte transversal, a gente vai enxergar na realidade o esmalte interprismático e uma região central, que a gente chama de fosseta, oca, né, onde ainda está sendo constituído aquele prisma. Vamos olhar essa imagem na microscopia. Ó, aqui a gente tem uma imagem maior dessas fossetas e aqui a gente tem um aumento para que a gente consiga visualizar ela melhor. Aqui a gente tem a região do esmalte interprismático, secretada então por a porção proximal lá do processo de Thomes. E aqui dentro então está sendo secretado o prisma. Portanto, o esmalte interprismático ele vai estar delimitando a região em que o prisma ele é secretado, em que ele é formado, porque ele é secretado antes, formando essas fossetas aqui, delimitando o ambiente em que vai ser designado o prisma. Eu queria aproveitar ainda essa imagem para passar mais uma informação para vocês, que é o seguinte: a região lá do processo de Thomes, a porção distal dele, que está aqui, né? A porção secretora, ela está aqui. Essa porção secretora, quando ela secreta a matriz orgânica justamente já em cima do esmalte interprismático. E isso vai criar o efeito que nós tínhamos conversado anteriormente, aonde os cristais do prisma têm um determinado local em que os cristais do prisma eles começam a irradiar para dentro do esmalte interprismático, que é justamente nessa região da face secretora que acontece isso. Por quê? Porque essa face que está aqui, ela secreta em cima do esmalte interprismático, porque o esmalte interprismático agora, como vocês bem já sabem, já está ali presente quando o prisma ele é secretado, né? Quando a porção orgânica, na realidade, do prisma é secretado. E essa região aqui, ó, que a gente está vendo entre o prisma e o esmalte interprismático, essa deposição que acontece nessa face aqui, faz com que haja realmente a irradiação de alguns cristais do prisma para dentro do esmalte interprismático. Eu vou trazer essa imagem de novo para que vocês relembrem isso que eu tinha comentado. Era exatamente nesse momento que nós conversávamos disso. Eu mostrei para vocês um prisma
o esmalte interprismático, evidentemente, e aqui então irradiando, né, cristais do prisma para dentro do espaço do esmalte interprismático. Então, conforme a gente vai chegando ao final da fase secretora, em que a gente tem uma quantidade de esmalte interprismático e prismático próximo ao que vai ser o esmalte final, os ameloblastos eles começam de novo a passar por transformações. Então, dessas células altas que a gente está enxergando aqui, elas se tornam células mais baixas. A porção distal do processo de Thomis ele começa a regredir. E ele regride de tal maneira que vai ficar somente aqui a porção proximal. Nesse momento, então, como houve a regressão da porção distal do processo de Thomis, a gente não vai mais conseguir sintetizar a estrutura prismática. Então, novamente, a gente vai ter uma fina camada de esmalte aprismático. Isso significa que ao final da fase secretora, o esmalte ele vai ser contido por uma fina camada de esmalte aprismático junto à região da dentina, também vai ser formado por uma fina camada de esmalte aprismático na superfície então desse esmalte, interpondo essas duas camadas de esmalte aprismático, a gente vai ter então o esmalte prismático e o esmalte interprismático. Então agora a gente passa para a fase de maturação.